Olá, Bossy, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança, onde nós queremos que tu te inspires com as nossas clientes do Emagrece Sem Dietas, também para tu cuidares mais de ti, ganhares saúde, autoestima e emagreceres. A nossa cliente de hoje é uma cliente muito querida mesmo, o olhar dela super dócil, sempre com um sorriso meigo. Ela passou de um 42, depois ela vai me corrigir se eu estiver a dizer errado, mas tenho quase certeza que está certo, de um 42 para um 36, e mais do que vestir as calças, o número que ela sempre quis foi a autoestima, o conhecimento e a segurança que ela ganhou. É a nossa Juliana Alves. Olá, Juliana! Olá, prazer! O nosso podcast ele é patrocinado pela Neumi, uma marca de suplementos que é o teu maior aliado, não só para o emagrecimento, mas também para a fome emocional. Muito obrigada por ter aceito o convite, Juliana. Obrigada, Vamos a isso? Vamos a isso. Olha, o que é que antes a incomodava quando se via ao espelho? Eu cheguei a uma fase em que mal me via ao espelho. Ok. Basicamente, depois de tantas tentativas falhadas, eu comecei a aceitar-me como era, mas acima de tudo comecei a não me olhar. Ok. Eu não gostava do que via. As fotografias que eu tenho e que eu pedia para me tirar era sempre da cintura para cima. Ok. Tentava sempre esconder um bocadinho, mesmo com os filhos à frente, tentar esconder-me um bocadinho e esconder Ok. a minha postura. Portanto, já estávamos naquela fase em que Já não nem valia queria a pena. que os espelhos existissem, não é? Não, nem valia a pena sequer. Tentava, de certa maneira, continuar a tentar pôr-me bonita, mas na maioria das vezes eu desistia porque não gostava daquilo que me via. E sentia que isso impactava na sua relação com os outros? Impactava acima de tudo na relação comigo, Ok, por própria. não me aceitar e por não gostar daquilo que depois me aparecia à frente. Mesmo aquelas fotografias de família e de tudo mais, eu era a principal crítica de horrível. Não Sobre gosto. si, ou Sobre seja, mim. Era mais não, o isso- julgamento que eu tinha por mim. autojulgamento, não é? Do que propriamente para com os Para outros. com os outros nunca houve aquela questão. Muitas vezes os meus filhos na brincadeira, mãe gordinha, mas tirando isso nunca houve aquele julgamento. E como é que se sentia quando eles faziam essa... Furiosa, ainda hoje gozam comigo à força toda que a mãe há de continuar a ser sempre a A gordinha. gordinha, mas Portanto, é só um termo carinhoso. Mas não agora me já não importa. é, agora já não se importa, Hoje não em é? dia não me importa. Até gosta. No início era extremamente difícil, Sim. quer dizer, fogo, até eles dizem na minha cara, mãe gordinha. Mas hoje em dia já não me chateia, já não me importa. Mas era acima de tudo com a relação comigo. Teve assim algum momento de vergonha, frustração que se lembre? Eu tive vários, principalmente em férias, em fato de banho. No ano passado nós fizemos uma grande viagem com o marido e das minhas principais frustrações era ver as fotos que eu queria que fossem magníficas Incríveis, não é? e que não correspondiam. correspondia propriamente àquilo que eu queria ver nas fotografias, e aí sim era uma grande frustração. E quando é que sentiu que tinha que era possível, porque já tinha tentado imensas coisas, certo? E quando é que decidiu dar uma nova oportunidade? Porque na verdade é dar uma nova oportunidade, não, a si mesma, não é? Sim. Não, isto já chega, eu vou tentar. Quando é que isso acontece? Acontece numa ida vossa à televisão, Ok. em que eu foi, não acompanhei sabia. a Ana. Foi a Ana Seixas, sim, Barreiro, exatamente, ok. que eu pensei assim, bem, se elas efetivamente Mas conseguiram... conhece a Ana? Não conhecia Ok. de todo, mas fiquei curiosa com os casos que lá foram Ok, aparecendo. foram 3. Na altura Sim. foi a Ana, a Diana e a Carla. Sim, exatamente. E foi nesse dia que eu, ao lado do meu marido, eu lhe disse, olha, o que é que achas de eu tentar de novo? Eu vou pedir pelo menos que me deem mais algumas informações. Claro, perceber como é que funciona, não é? Perceber como é que isto funciona, mas o que é que achas? E eu tive total apoio. Ele disse, se tu quiseres, Claro. Eles está querem ver-nos tudo felizes, bem, não é? está tudo bem. E foi desde aí que eu depois lhe disse, olha, vou aceitar, eu vou fazer isto. E acho que foi desde esse dia que eu entrei nisto com pés... E lembra-se o que sentiu nesse dia? Porque uma coisa é verbalizar ao seu marido, mas outra coisa é o que é que sentiu? É agora, tem que ser agora porque eu vou desistir a seguir. Pois. Entrei um bocadinho a medo, lá está, por todas as Foi de um oportunidades. 42 para um 36, como eu disse no início, Sim, não foi? Ok. sim.
entrei um bocadinho a medo por todas as tentativas falhadas que eu já tinha tido. E depois apareceu-me um anjo na frente, que foi uma Carolina, que efetivamente me fez perceber que isto Era não vai possível, ser assim não é? tão difícil. Claro. No início nós até estranhamos, não é? Pelo facto de se calhar até comemos mais do que Claro. do que nós achamos. Eu vou cometer aqui uma inconfidência. Nós gravámos 5 podcasts hoje, ok? Episódios. E em 3 deles disseram-nos isso. Que achavam que nós estávamos a dizer para comerem mais do que verdade. aquilo que estavam a comer. E eu estou a dizer isto para tu aí em casa perceberes como é surreal a privação a que tu te submetes e que não há necessidade nenhuma disso. Porque a questão é, estava em privação e não emagrecia. Sim. Começou a comer mais quantidade, mas da forma certa emagreceu. Alguma coisa está errado. Exatamente. Percebe o que eu estou a dizer? Mesmo. É isso mesmo, e eu acho que o facto de nós conseguirmos adaptar bem àquilo que nos mostram, o facto de nós no dia a dia conseguirmos adaptar tudo aquilo que nós comemos, não existem restrições, no fundo, não existem agora não podes fazer isto, agora não podes fazer aquilo. Existe um déficit calórico, Exatamente. mas não existe privação. E é aqui que entra a parte inteligente que eu costumo dizer que o nosso método Emagrece Sem Dietas tem, é esta: tu não te proíbes de nada, mas tu aprendes a fazer escolhas e a comer na quantidade certa. Exatamente. Isto muda tudo. E que eu acho que é um ensinamento para a vida, porque não custa. Acho que é o nosso dia-a-dia transformado de todas as maneiras e mais algumas, e nós depois, com o tempo, vamos vendo resultados e cada vez mais nos vamos abraçando neste desafio. E ganhando mais confiança. Sem dúvida, não é? sem dúvida. E acaba por ser o dia-a-dia totalmente diferente. Não termos aquela noção de que eu tenho que cortar na totalidade tudo. Claro. Acho que é o mais importante. Que isso é quase o elefante rosa na sala, que é o fruto proibido, é o mais apetecido, não é? Sim. Eu dizer-lhe, não podes comer isto, vai estar o dia todo a pensar naquilo. E as tentativas anteriores eram muito desse género. Pois. Que passado pouco tempo, ok, até obtinha uns resultados no momento, não é? No timing. Mas é insustentável a longo prazo. Não consegues de todo seguir a lógica desta restrição. E depois é porque a nossa vida é dinâmica. Nós não estamos sempre naquela redoma, não é? Exatamente. Então e quando sai, como é que faz? Tem que ter a margem de manobra, entende? É isso que nós ensinamos. Eu sinto isso também. É giro. No início tinha muito esta questão de eu vou sair e agora? Sim. Também é normal. E então ficava assim um bocadinho mais apreensiva. Como é que isto vai Queres ver que eu vou correr? deitar tudo a perder agora que já estou a ter conquista? E como é que ultrapassou isso? Muitas das vezes com esta conversa com a Nutri, Carol. sem dúvida, que eu acho que também acabamos por ganhar aqui ferramentas do autoconhecimento, e acho que é aceitar e termos a noção exata de que ok, é este o meu caminho, portanto, independentemente do julgamento de outros, é este o caminho que eu vou seguir. Claro. Por si e para si, Sim. não é? Também eu acho que também é muito, quando as meninas se sentam aí, elas referem muito isso, que é o deixarem de querer agradar aos outros e passarem a pensar em si. Por isso, eu na despedida do podcast, do episódio, eu digo sempre por ti e para ti, porque é somente isso, não tem a ver com mais nada. E eu queria lhe perguntar, Juliana, este processo de reeducação alimentar, ele sentiu que impactou mais além do que a alimentação? Impactou em tudo, na minha forma de lidar o dia-a-dia, na minha forma de encarar o meu stress, na minha forma de planear a minha semana. Acho que aprendi acima de tudo a planeá-la. Não sinto minimamente frustração com aquilo que antigamente para mim era uma privação enorme. Tipo de o quê? olhar no armário e estar imenso tempo e agora o que é que eu vou vestir hoje? Pois. Porque não gostava efetivamente Hoje em dia qualquer de me coisinha ver com fica nada. bem, não é? Hoje em dia chega, vai, pega e está a andar e Exato, pronto. e sente-se bem com... Isso é impagável. Eu, para mim, Sem isso é das dúvida, coisas sem mais... dúvida. porque eu própria sinto isso, ou seja, e essa sensação que a pessoa tem e que depois que vemos nas nossas clientes quando chegam a relatarem de que não vestem aquilo ou não vestem aquilo outro, é proibir, é estarmos castradas sem estarmos Sem por dúvida. ninguém, por nós próprias, Sim. não é? É uma prisão. Sim. E esta noção de chegar, de vestir, de me maquilhar, de me arranjar, de sair, acho que ganhamos outro amor próprio, sem dúvida. Claro. E
com a passagem do tempo e com os resultados que vão aparecendo, eu acho que esta autoconfiança e este olhar ao espelho com outros olhos é impagável. E aumenta cada vez mais. Sem Imagina, dúvida. tal como quando as coisas, as 30 mil dietas já tinha feito antes e que não resultaram, lhe trazem muita frustração, quando algo começa a resultar também traz muita confiança, e é mesmo isso que nós queremos proporcionar, é fazer perceber que é possível, e quando a pessoa ganha esta confiança, a autoconfiança, e percebe que efetivamente consegue, isto já não há volta a dar, já não dá para andar para trás, porque a pessoa percebeu que fez por si e que já conseguiu, então aí é mesmo imparável, é imbatível. Tanto que já saiu, já terminou há terminei, quanto tempo? Há quanto tempo? Há um mês, mais Há um ou mês. menos. E segue Está forte. tudo igual, e Sim. está tudo igual, e na minha rotina, a minha rotina mudou. Claro. Hoje em dia a Juliana adora fazer o seu exercício como forma de escape do stress. Claro. E, portanto, é muito mais que físico. É. Eu refiro muito isso. Fazer exercício, as pessoas acham que o exercício é que vai fazer emagrecerem. Primeiro, pode emagrecer sem exercício físico. Exercício físico é saúde mental, é saúde física também em termos bioquímicos, fisiológicos, mas é muito mais do que para sem emagrecer. dúvida. Verdade. Faz E o que é que mesmo foi, bem. o que é que foi mais difícil para si, Juliana, neste processo? O mais difícil foi encarar aquilo que eu não dominava no início, o sair da rotina, o Ok. sair do meu ambiente, daquilo que eu controlava. Ok. O que estava habituada. Exatamente. E ter as pessoas a julgar. Ou seja, "Então, mas tu agora só comes isso? O grupo Mas de influência, não é? mas é só hoje." Não, eu Claro. não quero. Está tudo bem assim, eu Certo. não quero. Mas então tu comias sempre uma sobremesa e agora não queres? Não quero, estou bem. E é difícil isso, não é? Este O aprender a julgamento dizer no não. início é muito, muito difícil. Nós termos Como é que que fazia? encarar. É porque e é giro, acho que nunca falámos aqui nos episódios que já gravei, já foram muitos, sobre esta temática de como dizer não no início, porque depois torna-se um hábito e é só dizer não e ponto, que sem muitas Exatamente. justificações. Mas no início, como é que fazia? Eu ficava muito frustrada e eu acho que a pessoa em si, as pessoas que questionavam, percebiam. Ok. Então ficavam. Eu chegava a dizer não. Ou Não seja, foi insistas. quase como colocar os seus limites, não é? Foi. E foi testar até onde é que eu podia Onde é que ir conseguia? neste teste de limites. Cheguei a um determinado ponto em que é não e pronto. Sim, e já, estou bem também já não resolvida. perguntam, provavelmente agora. Não, de todo. Mas já viu como é irónico? As pessoas que mais nos deviam ajudar, supostamente, que é o grupo que nos rodeia, muitas das vezes são aquelas que mais nos criticam e que nos metem para baixo ou alguns com maldade, outros sem maldade, mas já viu isso. Por isso é tão importante Verdade. nós no Emagrece Sem Dietas trabalharmos a parte do grupo de Sem influência dúvida. para encaixar as pessoas onde elas devem estar e para trabalhar também o que o dizer não. Porque não é fácil. É muito mais fácil dizer, sim, ok, eu aceito. E depois o que é que vai dizer? Primeiro vai dizer, eu comi porque ela me ofereceu. Exatamente. Depois vai sentir frustração porque comeu e não era para comer. Depois vai sentir uma dupla frustração porque não queria e comeu. Exatamente. Então é tudo de mau. Exatamente. sem E dúvida. às vezes é tão simples dizer não, eu não quero, obrigada. E muitas vezes, como a Juliana disse, elas estão a testar Verdade. o nosso limite. Estão a perceber até e onde é que cheguei nós... a um ponto em que não, está tudo bem assim. Mas tu agora só comes verdes? Não me viste só comer verdes. Mas existe muito este Mas incomoda, não julgamento. incomoda? No início incomodava muito. Hoje em dia estou muito Mas bem que resolvida. estratégia usou, incomodava. E lá para casa, que estratégia usou, incomodava, e o que é que dizia para si própria para continuar na linha? Porque aí é consistência, é manter o não. Na minha cabeça só existia uma palavra, era manter o foco. Ok. Nós temos efetivamente o nosso cartão de calorias que Pode usar. nos dá esta liberdade, mas eu quero usá-lo quando sentir necessidade disso. Claro. E não quero usá-lo por outras pessoas me estarem a influenciar qual. nesse aspecto. Pela vontade dos outros. Exatamente. Portanto, na minha cabeça, a palavra era mantém o foco. Tão bom, ótimo. Isso acho que é Sem um ótimo dúvida. conselho lá para casa, que é a mudança é por ti, a mudança é para ti. O que os outros dizem não interessa nada. Portanto, tal como a Juliana disse, há um cartão de calorias extra que tu podes usar no teu chocolate favorito, no teu croissant, no sushi, no McDonald's, onde tu quiseres. Mas usa quando tu quiseres e não porque o Exatamente. outro quer, não é? Sim, Adoro, sem é isso dúvida. mesmo. Olha, portanto, isso foi mais difícil, grupo de influência. O mais fácil?
Eu acho que o mais fácil acabou por ser a nova rotina. Ok. Que eu não estava à espera que corresse tão bem, que facilitasse. Ou seja, o facto de eu poder encaixar os meus legumes, a minha sopa, num plano alimentar de casa, com os miúdos, com a família, acho que foi aquilo mais fácil que eu não estava à espera que Ok. fosse assim. É que ainda veio facilitar o que já existia, Sem não dúvida, é? sem dúvida. E o planeamento semanal, o planeamento das coisas, acho que ajuda imenso na nossa rotina do dia-a-dia. Dá-nos Liberta-nos tempo, liberta-nos, sem não é? dúvida, sem dúvida. E portanto, aprendi a beber água que não bebia. Não, Aprendi e gosta de água natural? adoro água. Ok, boa. De forma... Até como é que não sei, já viu Não uma coisa bebia tão água, básica? simplesmente. Ai. E tanto que eu partilhava com a Carolina dizer, eu acho que a minha maior dificuldade vai ser chegar aos 2 litros de água. E hoje em dia não custa minimamente fazê-lo. Adoro sopa. Eu não comia sopa. E hoje em Como dia... fria ou quente? Quente. Quentinha. Mas não passo sem a minha sopa, principalmente ao almoço. Tão Portanto, bom. para mim é E ela importante. ali uma fonte de fibra, de saciedade. Sem dúvida. de- E portanto, são estas rotinas que eu acho que ganhei de uma forma tão natural Tão bom. e que eu não imaginava que ia ser tão fácil. Fácil, não é? Imagina, nós às vezes perdemos tempo com coisas tão ridículas, ou seja, como por exemplo o não planear as nossas refeições. Sim. É que isso é chegar, é quase como nós todos os dias temos que pensar, então e agora o que é que eu vou comer? O almoço, agora vou ter que ir fazer. E acabamos por depois não fazer as melhores escolhas. Porquê? Porque estamos cansados, porque estamos exaustos, porque não nos apetece pensar, porque não nos apetece cozinhar, então vamos mandar vir ou vamos. Então é só planear. Sim. A coisa que eu mais adoro é saber que tenho as minhas refeições todas prontas. Neste momento, às vezes as pessoas dizem: sim, Diana, mas tu tens possibilidade de ter uma menina que te confeccione. Eu não tive, eu felizmente agora tenho, também trabalhei para isso. Mas já houve alturas em que era eu que tirava um domingo e que confeccionava para conseguir ter esta organização. Isso são desculpas, não as dês, ok? Porque isso são para ti, não são para mim. Exato. Eu sei o que eu consigo, o que eu quero. E se quiseres ajuda, eu consigo ajudar-te. E é isto, é pedir ajuda, não é? Que bom, Juliana. Olha, e os seus erros, portanto, antes de entrar no Emagrece em Dietas, tem plena clareza agora de quais eram? Acima de tudo, a restrição. Restrição e falta de planeamento. Sem dúvida, sem dúvida. E a maior aprendizagem que teve connosco? A maior. Já percebi que foram muitas. Foram muitas. Mas assim a maior. Eu acho que a maior é mesmo o planeamento, a rotina. A consistência, a disciplina, não é? Sem que dúvida, traz os resultados. Sem dúvida. E outra coisa que eu acho que é muito importante, o conhecimento nutricional que hoje em dia nós temos e que eu acho que nos ajuda imenso quando vamos ao supermercado. E o meu conhecimento, o conhecimento de mim própria. Autoconhecimento, não é? Aquilo que eu sei que posso comer, que devo comer ou que de todo não me faz falta. E que exatamente. Quer também, Sim. não é? Porque Mesmo. há muito. Nós temos muitas meninas que às vezes chegam e dizem assim: diga-me o que é que eu tenho que comer, eu como? Não. O que é que tu gostas de comer? Exatamente. Porque eu posso dizer-te, e se tu não gostas, eu vou fazer. Não interessa. Isso não vai é sustentável resultar, a longo não prazo. Vai resultar. E então temos que descobrir o que é que tu gostas. Por exemplo, a Juliana poderia dizer: Diana, não me mandes comer sopa, que eu não gosto de sopa. Ok, então vamos experimentar e vamos ver se resulta, se não resulta. Resultou, mantemos. Não resultou, mudamos. Há outra forma de comer legumes. Agora, isto não é uma coisa chapa 5. Isto tem que ser sempre individualizado, não é? E algumas das experiências anteriores aconteceram mesmo desta forma. É termos um plano altamente restrito em que só podes comer isto e só podes comer aquilo e que ao final de um tempo percebe-se que não vai ser uma aprendizagem para a vida, portanto. Não, é uma coisa que tem que fazer naquela temporária. Sim. E que pronto, tem resultados momentâneos, mas que depois não tem execuabilidade a nível futuro, não é? Verdade. Vamos fazer aqui vamos entrar numa parte de jogos e assim coisas engraçadas. Olhar-se ao espelho. Sim. O que é que a Juliana de hoje em dia vê ao espelho? Alguém com muito mais confiança nela própria e acima de tudo alguém que gosta de se ver ao espelho. Gosto muito de me ver ao espelho. E que antes nem era fotos daqui para cima e chegava. Exatamente. Deitei-nos fora. Exatamente. Julia, isso é tipo impagável. Emociono-me sempre quando as meninas tipo dizem isso, porque é um mudar de vida. Não tem a ver com alimentação só. É a vida, não é? Sem dúvida. Tem aqui umas surpresas para si, está bem? Deve estar preparada já, porque já vi os podcasts anteriores. Mas vamos começar por aqui. Pode dar play. Pera, deixa eu ver se isso tem som. Pera lá. Não tinha, está a ver? Olá, amor. Passei aqui para te dizer que o quanto orgulhoso estou de ti e daquilo que tu conseguiste atingir.
conseguiste emagrecer, que era aquilo que tanto ambicionavas. Já tinhas tentado várias vezes, mas quase sempre sem sucesso, e desta vez tu conseguiste atingir os objetivos. Com o acompanhamento que te deram e com todo o material, tu conseguiste chegar lá. Estou muito feliz por ti. Ainda estás mais linda do que eras. E espero que continues assim neste caminho. Gosto muito de ti, amo-te muito, e uma coisa que eu te disse sempre, não interessa o que os outros pensam de nós, mas sim aquilo que nós achamos de nós próprios, e tu precisas de gostar de ti para que os outros gostem de ti, e neste momento tu gostas de ti. Isso é o mais importante. Olha, até eu já estou impossível. Não é meu marido e até eu já estou aqui quase. Ele tem sempre muito, certa, não é? tem sempre muito esta palavra e Que é uma das bom. coisas que ele insiste muito. Se tu não estiveres bem contigo, tu não vais estar bem com ninguém. Mas é isso, imagino. Ainda no episódio anterior falava exatamente acerca disso, que é a nossa missão do Emagrece Sem Dietas é exatamente que mulheres gostem mais delas para que consigam apoiar outras mulheres. Porque só gostando de nós próprias é que nós conseguimos gostar dos outros. Sem dúvida. E neste caso é de homens e é de mulheres, mas mais aqui em termos de mulheres ainda somos um bocadinho mais críticas e mais exigentes, porque se eu não estou bem comigo, se eu não gosto de me ver em biquíni, como é que eu consigo ver que aquela mulher está bem em biquíni e se adora ver biquíni? Não, eu vou ter que arranjar, é humano, eu vou ter que arranjar aqui alguma desculpa para ela estar assim. Ou para Exatamente. quê? Para eu me sentir confortável, senão vou me sentir altamente desconfortável e ninguém No quer estar na fundo, zona de acaba desconforto. por ser muito aquilo que nós depois fazemos com nós próprias. Arranjarmos desculpas. Claro. E é isso que eu quero que as mulheres não sintam, eu quero que elas gostem. Tem que ter espelho, tem que gostar de se ver ao espelho. A partir daí, ninguém a para. Espera, isto ainda não acabou. Ai. Querida Juliana, é um privilégio poder eternizar num vídeo o meu orgulho por ti. Somos primas, tornámos-nos amigas e hoje quero deixar a certeza que para mim és uma grande inspiração enquanto mulher. Na sociedade sabemos que é muito fácil no meio de toda a rotina e do dia-a-dia e dos anos a avançarem, estamos sempre preocupadas em sermos boas mulheres, boas donas de casa, boas filhas, boas mães, boas amigas, sermos muito boas em tudo. E no meio disto e do dia-a-dia, acho que a coisa mais fácil é esquecermos de nós próprias, de olharmos ao espelho e de gostar daquilo que vemos. Ou seja, é muito fácil dedicarmos aos outros, mas é também ainda mais fácil no percurso esquecermos de nós. E isso é uma coisa que, à medida que os anos vão passando e eu tenho acompanhado, tu não te esqueces de ti e claramente és alguém que está muito dedicada a sentir-te bem contigo própria, e isso é visível, não só fisicamente, psicologicamente, mas sobretudo pela aura e pela energia que tu passas de felicidade por sentir-te bem contigo própria. Ou seja, tu olhas e gostas do que vês e, consequentemente, eu também adoro aquilo que eu vejo. E és claramente um modelo para mim no que toca a procurarmos o melhor para nós mesmas enquanto pessoas. Colocámos-nos em primeiro. Isso também é muito importante. Se eu tivesse que atribuir-te um título de um livro, há um título que acho que assentava na perfeição, que é Nunca Deixes Nada pela Metade. E tu claramente és uma mulher que não deixa nada pela metade de tudo aquilo que eu já te conhecia, e agora também com esta tua fase e decisão para te sentires bem com o teu corpo, contigo mesma, e por isso só podia estar orgulhosa e dizer-te que continuo aqui a apoiar-te sempre. Claro que às vezes tentar desencaminhar-te para um copinho de vinho ou outro, que tu não cedes nunca. Mas estou cá para aplaudir realmente a mulher estrondosa que já eras, mas que cada vez te tornas ainda mais, que isso é possível, não é? Por isso, continua, adoro-te e tenho mesmo um grande orgulho em ti. Tão bom, Juliana. E olha, vai de encontrar aquilo que estávamos a falar, Sem dessa dúvida. luz que vem de dentro, não é? Mesmo. Tão bom, mesmo. gostou? Adorei. Sim, adorei. está assim um bocadinho sem palavras agora. Olha, então vamos fazer aqui um jogo. Vamos lá, é isto. Vai ser giro. Não se assuste, ok? Não se assuste. Primeira resposta que lhe vier à cabeça, assim uma coisa rápida, Ok. tá? Tá. Palavra que resume o seu antes. Ai. O meu antes, feia.
E é giro, porque isto são as coisas que vêm assim logo à mente, já viu? Palavra que resume o seu depois. Linda, maravilhosa. Qual o hábito mais fácil de mudar? Beber água. Qual o mais difícil? O pensamento dos outros. Que não controla, não é? Já sabe isso. Ok. Pior, Mesmo. pior esqueça. Pior dica de emagrecimento que lhe deram. Tens que deixar de comer para emagrecer. E a melhor? A melhor é que podes optar por tudo e adaptar a tua vida a isso. O que pensava que era verdade, que afinal não é. Que eu tinha que deixar de comer Para emagrecer. para emagrecer. Motivação ou disciplina? Tem que escolher um. Disciplina. Refeições pontuais. Culpa ou tranquilidade? Tranquilidade. Qual o pensamento mais sabotador que lhe surgia durante o processo? Não vais conseguir. Ainda surge? Não. Espelho ou balança? Neste momento, espelho. E para sempre, esperemos. Para sempre. Fome emocional ou Newme? Nenhuma, sem dúvida. Não há dúvidas. Não há dúvida. Já está a nenhuma. fazer, não já? Sem dúvida. Boa. Sim. Josiana, muito obrigada. Obrigada eu. Fico muito feliz com todo este seu processo, esta sua transformação, porque lá está, não é só sobre alimentação, é uma mudança de vida que impacta não só em si, principalmente em si, mas também nos outros, na forma como se vê e na forma como os outros também a percepcionam. Obrigada por vir Obrigada passar o seu eu. testemunho, porque é muito importante para quem está lá em casa, está bem? Obrigada eu. Obrigada. Bossy, quanto a ti que estás em casa, espero que esta história te tenha inspirado mais uma vez para tu efetivamente mudares por ti e para ti. Já sabes, para teres resultados diferentes, tens que fazer diferente. Sem comparações, sem pressões. Para a semana estamos cá outra vez. Um beijinho.